Vamos gravar a aula. Não entendi. Está em inglês? Não sei ler. Hoje a gente vai falar de fórmulas, como que as fórmulas são feitas, porque existem dois tipos de fórmulas, e como que a gente vai interpretá-las, interpretar elas ou separá-las, né, para saber quantos elétrons tem em cada molécula. Gente, para a gente falar de fórmula, a gente vai ter que voltar às duas últimas aulas, ou seja, a gente vai ter que falar de teoria do octeto, que eu já falei um pouco antes, quando a gente resolveu alguns exercícios mais tranquilos. Por quê? O átomo ele vai adquirir estabilidade quando ele estiver com 8 elétrons em sua última camada. Última camada significa que quando a gente faz toda a distribuição eletrônica, a camada que tiver o número maior, seja a 1, 2 ou 3, 4, 5, 6 ou 7, o conjunto que tiver na última camada é a quantidade de elétrons no final. Então, se eu tenho 6 elétrons na última camada, eu preciso estar estável, ou seja, eu preciso adquirir mais 2 elétrons para completar o meu octeto. Mas por que que esse octeto é assim? Porque esses átomos, eles se espelham nos átomos dos gases nobres. Eu deixei a tabela periódica aqui. Vocês estão vendo a tabela periódica? Me respondam. Sim. Então, eles se espelham nesses átomos aqui, ó. Nesses aqui. Por quê? Todos eles, se vocês fizerem a distribuição de toda essa fileira aqui, ela vai estar completa com sua última camada com 8 elétrons. Então, todo mundo tem uma invejinha dos gases nobres, que é a família 8. Então, todos os átomos em ligações, eles vão querer estar com 8 elétrons em sua última camada. E os elétrons, os átomos que têm só a primeira camada, que é a camada K ou camada 1, eles vão estar estáveis com 2 elétrons em sua última camada. Isso porque também o hélio, que é um gás nobre, que é o primeiro gás nobre da fileira dos gases, daquela que eu mostrei para vocês, ele tem 2 elétrons apenas. Aqui eu coloquei uma tabelinha para a gente poder ir fazendo a distribuição eletrônica e identificando porque cada elemento é de determinada família. Toda família, ou seja, qualquer conjunto, assim, ó, qualquer coluna dessas, corresponde a uma família. Essa aqui são os metais de transição interna. Então, eles vão ter a sua última camada com valores variáveis. Então, esses vocês não precisam saber. Mas essas famílias aqui, ó, que eu já mostrei para vocês, é de extrema importância que vocês, pelo menos, compreendam por que eles estão nessa família. Eles estão nessa família porque eles possuem em sua última camada a mesma quantidade de elétrons. Então, se eu fizer a distribuição eletrônica do hélio, vamos lá. Qual que é o número atômico do hélio? 2. 2. Vamos escrever aqui. Se eu fizer o diagrama, eu coloquei o diagrama aqui, ó. O S vale 2, o P vale 6, o D vale 10 e o F 14. E a gente já tem aqui montado o diagrama. Então, o hélio é 1s2. Agora, o neônio. Qual que é o número atômico do neônio? Nossa, vai ficar uma bonita. 10. 10. Então, vamos fazer a distribuição do neônio. O primeiro é 1s2. E depois, como que eu continuo essa distribuição? 2s2. 2s2. E depois, 2p6. 2p6. Então, aqui, ó. Na última camada, o neônio
a gente vai avaliar como última camada o número maior. Então, se eu tenho na última camada 4, então a última camada vai ser 4, porque a última camada do neônio é 2. Então, se eu somar, esses daqui são os elétrons que estão distribuídos. Se eu somar esses dois, eu tenho 8 elétrons. Então, todo mundo que tiver apenas a primeira camada, um S, que vai, no caso, vai ser só hidrogênio, o hidrogênio tem só um, ele vai ter um S1, ele vai querer se espelhar no L. E todo o restante da tabela vai querer se espelhar nos outros gases nobres, porque se eu distribuir todos, vão terminar com 8 elétrons em sua última camada. Agora, vamos distribuir esses outros para a gente poder dar seguimento na aula. O hidrogênio, eu já falei que ele tem um, então ele é um S1. Se eu for tentar estabilizar ele, ele ficaria estável com 2. Agora, o lítio. Qual que é o número atômico do lítio? 3. 3. Então, eu vou distribuir primeiro um S2. Nossa, meu S está péssimo. Depois, 2 S o quê? S1. 2S1. Então, o lítio, ele também, na sua última camada, que é a camada 2, ele vai ter um elétron. Então, ele vai querer se espelhar no L. Ou ele vai querer tirar, porque o que, que acontece aqui? Ó, ele tem um S2, 2S2. Então, para ele ficar estável, ele precisa de 2. Então, se ele doar esse 1 que está aqui nessa camada aqui, ó, ele vai ficar estável e vai ser feliz. E assim, todo mundo da família 1. Independente da quantidade de elétrons, se eu distribuir, vai sobrar um no final. O belírio tem quantos elétrons? Achem o belírio, galera. Hã? 4. 4. Aí, como que a gente vai distribuir ele? Começa com qual? 2. Um S2. Depois, E 2S2. 2S2. Aí deu 4, né? A última camada dele é a camada 2. Então, ele tem 2 elétrons na sua última camada. Então, toda a família do belírio vai ter 2 elétrons na sua última camada. E vamos ao boro. Deixa eu pôr aqui. Qual que é o número atômico do boro? Sim. 5? Posso confiar? Eu não olhei, não. Vamos lá, como que eu vou começar essa distribuição, gente? 1S2. 1S2, depois 2S2. 3S2, e depois 2P1. 2P1, porque ele tem só 5, então a sua última camada é a camada 2. Nela vai ter, se eu somar esse com esse, vai ter 3 elétrons. Então, todo mundo da família do boro tem 3 elétrons em sua última camada, independente da quantidade de elétrons que tem. O carbono, qual que é o número atômico do carbono? 6. 6. Então, vamos distribuir. Como que eu começo a distribuição do carbono? 1S2. 1S2. O que mais? 2S2. 2S2.
2p2. 2p2. Então, o carbono, ele tem 4 elétrons na última camada, porque a distribuição eletrônica dele termina com 2s2, 2p2. São 4 elétrons. Então, todo mundo da família do carbono vai ter 4 elétrons na última camada. O nitrogênio, qual que é o número atômico do nitrogênio? Então, 7. isso. Carbono é bis. Vamos chegar lá. Eu falei com vocês não esquecem, né? Essas coisas que a gente fala. O nitrogênio tem 7, como que eu vou começar a distribuição? 1s2, 1s2, depois 2s2, 2s2, depois 2p3. 2p3. Então, o nitrogênio, ele vai ter 5 elétrons em sua última camada, porque ele termina em 2s2 e 2p6. Então, toda a família do nitrogênio, ele vai ficar com 5 elétrons em sua última camada. E, por fim, temos aí o flúor. Qual que é o número atômico do flúor? Bom, alguém me diga. 9. 9. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica. Como que a gente vai começar a distribuição eletrônica do flúor? 1s2, 1s2, 2s2, 2s, depois, como que continua? 2, 2p6. Ai, Não, pera, 2p5. Calma, que o meu Ai, fone gente, bugou. Fala de novo. 2p5. 2p, 5. No P cabem 6. Então, 5 eu posso ficar com 1, 2, 3, 4 ou 5. As exceções vão ser só quando a distribuição eletrônica terminar em D4 ou D9. Se terminar em D4, você vai completar para 5, tirando um elétron da casinha anterior e colocando na casinha da frente. Se terminar D9, você vai fazer a mesma coisa, completar para 10, tirando um elétron da casinha anterior, colocando na frente. Então, o flúor vai ter 7 elétrons em sua última camada, por quê? Porque ele termina em 2s2 e 2p5. Então, toda a família do flúor vai ter 7 elétrons em sua última camada. Quero saber de vocês. Vocês conseguiram compreender essa parte do porquê esses elétrons têm essa quantidade de elétrons por conta das famílias e tudo mais? Por conta da distribuição eletrônica, e Raíssa, quem mais? Emily, conseguiram pegar? Deixa eu ver quem mais que está online, porque eu lembro só. Quem conversa mais comigo? Clara, Dessa, Duda, Emily, Camille, Dayara, Raíssa, João Vitor. Vocês conseguiram entender? Certo? Então, por isso que eu precisava que vocês entendessem um pouco de distribuição eletrônica para a gente conseguir fazer daqui para frente. Agora, o restante eu já expliquei para vocês nas aulas que a gente resolveu alguns exercícios. A família 1, 2 e 3 tem uma tendência maior em doar os elétrons. Por quê? Às vezes, elas já têm 8 elétrons, se eu tirar aqueles 1, 2 ou 3 que estão na última camada, elas vão completar os 2 e vão ficar igual ao hélio, ou vão completar seus 8 elétrons e vão ficar igual aos outros gases nobres. Então, eles têm uma facilidade maior para doar elétrons. A família 4, igual o João Vitor colocou aqui no chat, vai ser bi. Tanto pode doar quanto pode receber. Por quê?
Para 8 elétrons, falta metade, metade. Então, ele pode doar e pode receber. Ele é uma família mais versátil. A família do nitrogênio, a família do oxigênio e a família do flúor, eles vão ter 3, 2 e 1 elétrons para completar seu octeto. Então, o nitrogênio tem 5, para 8 precisam de 3. O oxigênio tem 6, para 8 precisam de 2. E a família do flúor tem 7, para 8 precisam de 1. Então, eles vão ser mais eletronegativos. Então, eles vão querer ter mais elétrons para si, enquanto os que têm a família mais 1, mais 2 e mais 3 vão querer se desfazer mais fácil dos seus elétrons. Certo, galera? Agora vamos às ligações. Aqui. Vamos às fórmulas, gente. Como que a gente vai determinar uma fórmula? A primeira opção é a partir de íons. Por que é a partir de íons? Todo composto iônico, eles são formados por íons. Então, os elétrons, eles podem estar ionizáveis. E assim, quando a gente vai completar, fazer uma molécula com os elétrons ionizáveis, a soma das cargas desses elétrons, as positivas e as negativas, elas devem ser igual a zero. O exemplo que eu dei aqui é o alumínio. É o alumínio, não. É o alumínio. Ele colocou uma coisa. O alumínio, ele é mais 3, enquanto o oxigênio é menos 2. Então, eu preciso que essas cargas fiquem igual a zero. Se eu colocar 2 moléculas de alumínio, eu fico com mais 6, e colocar 3 moléculas de oxigênio, eu fico com menos 6. E o que acontece? A soma das cargas vai ser igual a zero. Então, vocês têm que lembrar disso. Sempre que eu tiver esse exemplo aqui, ó, dos átomos ionizados, ou seja, o íon lá, menos 1, menos 2, vocês têm que levar em consideração que essa é a carga dele para ficar estável. É a carga que falta ou a carga que está sobrando para ele ficar estável. Então, a soma das cargas, se eu colocar 2 átomos, um positivo e um negativo, e eu falar para vocês assim, ó, preciso que vocês formem uma molécula com esses 2 átomos. Então, eles têm uma carga positiva, um tem uma carga positiva e o outro tem uma carga negativa. O que vocês vão ter que imaginar? A soma das cargas deve ser igual a zero. Então, eu vou ter que equilibrar a quantidade de átomos para que a soma de todas as cargas dê zero. Vocês conseguiram compreender? Não, porque ficaram em silêncio. Só o João Vitor? Vamos lá, gente. Eu preciso, porque isso aqui cai neném, cai com força. Se vocês não entenderem isso, assim, vamos nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Aline, Oi. então, tipo assim, se é positivo e negativo, então sempre realmente vai dar zero. Ou não? Sempre vai dar zero? Se eu tiver um... Aqui, ó. Esses dois... É o exemplo aqui, ó. Esses 2 elementos. O alumínio é mais 3. E o oxigênio é menos 2. Como eu posso fazer aqui, ó, com o alumínio, quantos alumínio eu vou utilizar para que eles fiquem com a mesma carga, com a mesma quantidade. Então, se eu colocar um alumínio e um oxigênio, eu não consigo balancear as cargas. Se eu colocar, então, 2 alumínios e 2 oxigênios, o que acontece? Eu tenho uma carga aqui de mais 6 e eu tenho outra carga aqui de menos 2. Então, esse aqui está sobrando, né? Mais 6 e menos 2. Se eu colocar outro oxigênio aqui, ó, menos 2, e manter os 2 alumínios, eu fico com menos 6 e mais 6. Então, a soma dessas 2 cargas, do alumínio e do oxigênio, deu zero. Então, significa que a fórmula vai ser Al2
porque eu coloco sempre o nome do elemento como letra maior e a letra menor que fica embaixo, do lado dele, é a quantidade correspondente de elementos que eu tenho. E depois o O3. Por quê? Para colocar para juntar as cargas e a soma das cargas serem igual a zero, eu precisei usar 2 moléculas de alumínio e precisei usar 3 moléculas de oxigênio. Aí, a soma das cargas deu mais 6 e menos 6, que é onde eu consegui a soma igual a zero. Conseguiu? Pode falar se você não conseguiu. Consegui entender. Hã? Agora eu consegui entender. Conseguiu? Então, vocês vão ter que pensar sempre assim, ó. Se vocês não estão conseguindo fazer desse jeito que eu desenhei primeiro, tira e coloca os elementos tudo separado. Separa eles, igual aqui, ó. Igual eu fiz. A L mais 3 e oxigênio menos 2. Então, eu tenho que somar essas duas cargas e elas têm que dar igual a zero. Aí vocês vão colocando aqui, a L mais 3, oxigênio menos 2. Até vocês conseguirem juntar e fazer com que a soma dê zero. Conseguiram entender agora, gente? Clara, Dessa, Duda, Raíssa falou que entendeu, Emily, Camille, João Vitor falou que entendeu. Me respondam que eu preciso que vocês entendam isso aqui. Agora vamos para o próximo. Nas ligações, aquelas foram ligações iônicas. Então, é só quando aparecer o átomo com a sua carga em cima que vai ser ligação iônica e a soma das cargas vão ter que ser igual a zero. Quando é a formação de ligação covalente, a gente vai ter duas. Ligação covalente simples e ligação covalente coordenada ou dativa. A gente vai falar agora da simples e depois da próxima. A ligação covalente simples, gente, ela vai ser representada por uma linha reta entre os símbolos. Deixa eu tirar o bate-papo aqui. Uma linha reta entre os símbolos, dizendo que eles estão ligados, ou seja, e a fórmula molecular, o número de átomos de cada molécula vai ficar subscrito, ou seja, vai ficar na parte de baixo, como eu falei para vocês. Quando uma ligação covalente é formada, nenhum dos átomos envolvidos perde ou ganha elétron. Em vez disso, dois átomos compartilham 1, 2 ou 3 pares de elétrons. Então, eu posso ter uma ligação simples, que é igual a essa ligação entre os hidrogênios. Posso ter uma ligação dupla, que é essa ligação dos oxigênios. E posso ter uma ligação tripla, que é a do nitrogênio. Falta 10 minutos para acabar. Vai cair, depois eu volto, tá? Certo? E aqui vai prevalecer a regra do octeto. Nas ligações iônicas, vocês vão avaliar a quantidade de íons. Aqui vai prevalecer a regra do octeto. Por quê? Aqui na última camada do oxigênio, vocês estão vendo, ó, além desses dois que estão sendo compartilhados, tem mais 1, 2, 3, 4. São 5, 6 com os que estão sendo compartilhados. Quando ele compartilha, ele completa seu octeto, ou seja, ele fica com seus 8 elétrons. A mesma coisa do nitrogênio, ele já tem 3 aqui e tem mais 2 na mesma camada. Quando ele compartilha os outros 3, ele completa seu octeto, tanto um quanto o outro nitrogênio. A mesma coisa com o hidrogênio, completa seus 2. Isso. Eu lembro que eu falei isso. Porque eles precisam completar o octeto. Então, o que eu quero que vocês gravem aqui, que eles podem fazer ligações simples, que é uma só, dupla, que é uma dupla ligação, igual o oxigênio ali, ou tripla, que é igual ao do nitrogênio. E a quantidade de átomos daquele mesmo elemento vai ficar subscrita, vai ficar na parte de baixo, pequenininho, igual vocês estão vendo no desenho aqui. Vamos para o próximo slide. A ligação
A ligação dativa ou coordenada, ela vai ser... como que ela vai acontecer? Um átomo, ele já se estabilizou. Gente, Jesus! Ele vai primeiro compartilhar esses dois elétrons, os elétrons que ele precisa para completar o octeto. Depois, os elétrons que estão livres, eles podem ser doados. Então, toda vez que houver uma doação, tipo, essa doação é uma doação meio fajuta, porque ele doa, mas fica com ele também. Então, vai meio que doar compartilhando. Só que como ele já completou seu octeto, ele não pode mais compartilhar, ele só pode doar. Então, aqui, o que aconteceu com esse enxofre? Ele completou seu octeto aqui, ó, com esse oxigênio. Então, ele está com 4 elétrons sobrando. O que ele fez? Ele doou um par de elétrons para o oxigênio, que já tinha 6, e com os 2 doados, completou 8. Então, a fórmula molecular aqui, ó, do enxofre, né, do sulfato, vai ficar SO2, porque um está compartilhado e o outro está doado. Então, ele conseguiu juntar. Então, outra molécula que também tem doação de elétron é o óxido de carbono, que é esse CO. Como que acontece? O oxigênio, apenas o oxigênio completa seu octeto, porque ele tem seus 6 e compartilha 2 com carbono. Porém, o carbono não completa o seu octeto. O que acontece aqui? O carbono tem 4. Ele compartilhou 2, ficou com 6. Então, o que ele faz? Fala, não, me dá esses 2 aqui. E pega o oxigênio, doa para ele mais um par de elétrons para ele poder ficar estável. Aí a fórmula fica CO. Gente, meu computador resolve que tem vida própria do nada, ele abre umas coisas preparadíssimas. Então, vamos lá, ó. Eu vou só ler para ver se vocês conseguem entender, porque eu acho que vocês estão boiando nessa parte, né? Que eu acho que eu expliquei bem mal. Me responda. A gente sabe quando a gente explica errado. João Vitor, você entende tudo. Vocês já estudaram isso na escola? Então, vamos lá. Vou só ler para a gente poder fixar isso aí. Compartilhando 2 elétrons através de ligações covalentes simples, ambos os átomos atingem os 8 elétrons em sua última camada. Então, primeiro eles compartilham, o que aconteceu aqui. Só que, no entanto, essa molécula ainda pode incorporar 1 ou 2 átomos de oxigênio. Tal fato só pode ser explicado se o enxofre utilizar 1 ou 2 pares de elétrons não envolvidos em ligação para formar 1 ou 2 pares dativos de oxigênio. Então, o enxofre completou seu octeto, e aí o que ele precisa fazer? Doar aquilo que está sobrando. Então, ele consegue fazer 1 ou 2 doações de pares de elétrons. Eles nunca vão doar apenas 1, eles sempre vão doar 2. Depois de completo o octeto, eu só posso fazer doações de 2 elétrons. E depois está falando aqui, outra molécula que não pode ser explicada somente com ligação covalente simples é a do CO. O interessante dessa molécula é que a ligação covalente dativa ocorre no átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio para o menos eletronegativo, que é o carbono. Então, todas as ligações elas vão ocorrer no átomo mais eletronegativo. O que é o átomo mais eletronegativo? O átomo que possui mais elétrons. Ele vai sempre fazer a primeira ligação, ele vai sempre ser o átomo que fica no meio. Então, você tem que saber que família que ele está. Se ele está na família 5, 6 ou 7, ele vai ser dos mais eletronegativos. Só que vocês têm que escolher. Se tiver um nitrogênio e o flúor, que é, tipo, o nitrogênio é da família 5 e o flúor da família 7. Se eu tiver os dois, o que vai ficar no meio e vai receber a grande maioria das ligações é o mais eletronegativo, ou seja, da família maior, o flúor, que é da família 7A. E depois o nitrogênio vai fazer suas ligações ao lado, certo? Então é sempre assim, quando for montar a estrutura de algumas ligações, o mais eletronegativo vai ficar no meio.
É que, então, vocês já viram química orgânica, gente. É que eu estou começando na inorgânica. As ligações metálicas, elas vão ser diferentes. Por quê? Na ligação metálica, não tem representação eletrônica, eu não consigo mostrar as ligações, eu não consigo fazer representação estrutural, e a gente precisa, vai depender mais da sua formação, como aquele metal é formado, de como na parte microscópica aquele metal ele está unido com os átomos. Os metais, em geral, eles são representados por seus símbolos, sem indicação de quantidade de átomos envolvidos, o que é muito grande e indeterminado. Então, a gente não consegue determinar a quantidade de metais que vai ter em uma liga metálica, ou seja, aço inoxidável, bronze, latão, o ouro. Então, dependendo das ligas, a gente não consegue mensurar a quantidade de cada elemento que tem. Igual aqui, ó, o ouro 18 quilates. A gente tem a porcentagem, 75% de ouro, 25% de prata, ou 75% de ouro e 25% de cobre. Então, são sempre misturas e a gente nunca vai conseguir determinar a quantidade de elementos que tem. E foi só mais informativo, gente. Agora, tem esses 3 exercícios que eu vou fazer até cair a aula. Falta 1 minuto. E aí eu abro a outra e a gente já começa no balanceamento de equações, porque eu quero que vocês façam esses exercícios e me mandem, tá bom? Consulte a classificação periódica dos elementos e escreva as fórmulas eletrônicas das moléculas formadas pelos seguintes elementos. Como que eu vou formar uma fórmula eletrônica? A fórmula eletrônica é a de tracinho. Quando eu falar de fórmula molecular, é a fórmula que tem igual a fórmula da água, H2O, certo? Então, vamos lá. Fósforo e hidrogênio. Vamos ver de quais famílias eles são. Qual que é a família do fósforo? Viu como a gente sabe que vocês não conseguiram pegar o que a gente falou, porque vocês não responderam. Mais 5? Hã? Mais 5? Ó, você tá certo, é a família 5, só que ela não é mais. Ela vai ser menos 3. Ela vai ser, você pode falar mais 5, só que para completar 8, ela vai preferencialmente ganhar do que perder. Então, vai ser menos 3. Entendi. O fósforo aqui. Então, significa que ela sendo menos